Bom, vamos mudar de assunto, vamos girar o JP Internacional de hoje, porque outro assunto que chamou bastante atenção na semana também envolve Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Pelas redes sociais, ele confirmou que o país vai retomar os testes de armas nucleares imediatamente. A gente tem essa publicação que ele fez na Truth Social, sua própria rede social, vamos conferir. Donald Trump disse o seguinte: os Estados Unidos têm mais armas nucleares que qualquer outro país. Isso foi alcançado incluindo uma atualização e renovação completa das armas existentes durante meu primeiro mandato. Por conta do tremendo poder destrutivo, eu odiei fazer isso, mas não tive escolha. A Rússia está em segundo lugar e a China está em terceiro, mas vai chegar lá em 5 anos. Por causa dos programas de testes de outros países, eu instruí o Departamento de Guerra a iniciar os testes das nossas armas nucleares em igual escala. Esse processo começará imediatamente. Obrigado pela sua atenção neste assunto, presidente Donald J. Trump. Bom, os testes de armas nucleares nos Estados Unidos estão paralisados há 33 anos. O país, a gente lembra, foi o primeiro a utilizar uma bomba atômica, isso na Segunda Guerra Mundial, nos ataques de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão. Mas entre essa data, 1945, e 1996, quando foi assinado o tratado que proibia os testes nucleares, mais de 2.000 simulações foram conduzidas em todo o mundo. Os americanos realizaram 1.032 simulações. 715 foram da União Soviética, 210 da França, 45 do Reino Unido, 45 também da China. Depois da assinatura do tratado lá em 96, Índia, Paquistão e a Coreia do Norte também fizeram os seus próprios testes. Mas por que os Estados Unidos pararam de testar? Lá em 1992, a preocupação que trazia os impactos, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, acabaram pesando bastante. Foram os principais fatores. E foi justamente nessa época também que acabou a Guerra Fria, então ficou um pouquinho mais fácil a situação militar, um pouco mais maleável para Washington frear as atividades nucleares, os testes de armas nucleares em geral. Desde então, isso não acontece mais nos Estados Unidos oficialmente. Sobre esse assunto, a gente conversa com o professor doutor em física, analista em tecnologia militar e editor do canal Plano Brasil, Edilson Moura Pinto, fazendo sua estreia aqui no JP Internacional. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício, e a todo o público. É uma honra estar aqui e obrigado pelo convite. Professor, o presidente Donald Trump, na publicação que ele fez, a gente mostrou aqui, cita as ameaças de Rússia e principalmente da China. Há pouco mais de 2 meses, eu conversava com um colega nosso, comandante Robson Farinazzo, que disse o seguinte: muita gente no Pentágono deve ter ficado preocupado com aquele desfile militar que a China fez, teve até a presença de Vladimir Putin, porque mostrou um poderio militar muito grande, inclusive nuclear. É essa a situação? Os Estados Unidos têm razão hoje em estarem preocupados com as potências militares, tanto russa quanto chinesa, principalmente chinesa? Tem sim, tem razões muito claras, não necessariamente pelo número de ogivas nucleares e armas que a China detém, mas sim com as tecnologias que hoje estão surgindo. Armas com uma precisão muito maior e capacidade de desviar de defesas aéreas hoje mais complexas. Então, a China é a nação que mais cresce no setor de armas nucleares, desenvolvimento dos seus sistemas nucleares na tríade nuclear, que compõe as forças de bombardeiros, submarinos, e também de mísseis baseados em silos ou lançadores móveis, e já tem vindo numa crescente de números. Apesar dos Estados Unidos e Rússia possuírem uma quantidade de ogivas em números muitas vezes superiores, é previsto que em muito pouco tempo a China tenha a capacidade de alcançá-los e com tecnologias extremamente avançadas dos meios de entrega. Então, isto realmente é um parâmetro que assusta a qualquer nação. Professor, quando a gente fala da questão de armamentos nucleares, a gente ouviu falar isso muito na relação do Irã recentemente. A gente vê a arma nuclear como um instrumento de dissuasão da ameaça estrangeira, né? A Coreia do Norte, por exemplo, raramente é ameaçada por outros países porque ela tem um arsenal nuclear.
Os Estados Unidos não precisam desse, digamos assim, artefato para dissuadir inimigos, né? Para dissuadir outras potências militares. Então, qual que é o racionamento aqui por trás desse novo teste, desses novos testes que devem ser conduzidos pelos americanos? Há uma defasagem hoje no exército norte-americano, nas forças armadas norte-americanas? Fabrício, assim, grande parte dos sistemas lançadores de mísseis norte-americanos são baseados na plataforma do Minuteman III, no início dos anos 70. Essas armas, elas são modernas, elas possuem um poder de destruição bastante grande. Porém, novas tecnologias surgiram, especialmente na última década, e eles trazem aí uma preocupação grande quanto à capacidade de abate desses mísseis. Essas armas, embora sejam numerosas e com boa capacidade, hoje elas enfrentam os sistemas de defesa aérea muito mais complexos. E isso exige desenvolvimento de novos sistemas. Os Estados Unidos agora tem o programa Sentinel, que tenta substituir esses mísseis, além de novos bombardeiros e uma nova família de submarinos lançadores. Todas essas armas, elas são necessárias para poder garantir, pelo menos, a paridade. Agora, as motivações aí, elas também estão sob pressões políticas, né? É mais ou menos uma declaração de que vamos retornar à mesa de negociações nucleares. E isto traz para o mundo um desbalanço e muita preocupação, porque ela pode desencadear mais uma corrida armamentista nuclear, tá? Hoje, há muito mais jogadores no páreo que podem se aventurar nisso. Mas a declaração de Trump, ela vai com uma pressão diplomática, ela tenta manter essa paridade diante de China e Rússia, que estão testando novas armas e novos sistemas. Nesta semana mesmo teve o lançamento de um míssil de cruzeiro russo que é movido à energia nuclear, com um motor nuclear, e que é uma tecnologia disruptiva, que surge recentemente, e isso preocupa muito Washington, que precisa, de uma certa forma, demonstrar para os seus aliados e para o consumo interno a capacidade de fazer frente às ameaças que estão surgindo com essas novas armas. E aí você fala da questão diplomática, né, professor? Mas aqui eu penso o seguinte, existem outras formas de exercer pressão diplomática. A gente tem visto isso dando, por exemplo, você citou a Rússia, né? Os Estados Unidos aplicaram várias sanções financeiras, econômicas à Rússia. A possibilidade dos Estados Unidos testarem armamento nuclear, e indiscutivelmente uma das maiores potências do mundo, né, do que se trata os Estados Unidos, mostra que talvez a pressão militar ainda é o maior instrumento diplomático existente na atualidade? Sem dúvida. Você colocou bem a questão da parada do aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, onde a China exibiu um poder militar muito grande, mas a Coreia do Norte, algumas semanas depois, também fez essa grande declaração. Então, dentro de todas as estruturas, sejam diplomáticas, sejam políticas, sejam militares, elas são meios de tentar forçar e apresentar-se como um player mundial. Os Estados Unidos precisam recuperar esta imagem e, hoje em dia, a corrida ela é bastante acelerada. E o poder militar, ele tem sido utilizado e ele é um instrumento de demonstração de presença, e, por isso, Trump, nos seus posicionamentos, também joga esta carta. Porque, de todas as forças, a militar, será aquela que será utilizada quando todos os outros recursos falharem. Então, é preciso que seja demonstrado esse poder militar pelas nações para que a dissuasão seja concluída de forma positiva para aquele país. Então, realmente, existem outros meios meios militares do qual os Estados Unidos podem pressionar? Existem. O aparato militar americano é muito grande, especialmente na sua marinha, na sua força. Mas ele pode ser insuficiente em determinados cenários, onde a pressão militar ela tem que se chegar ao extremo, né? Então, por exemplo, a Rússia hoje possui sistemas de armas capazes de ultrajar as defesas europeias. E, nesse sentido, eles não precisariam utilizar necessariamente armas nucleares. Mas, como poder de dissuasão, os Estados Unidos têm a presença dos seus sistemas nucleares. E é por isso que exerce essa pressão dessa forma. Agora, professor, uma pergunta quase filosófica eu vou te fazer aqui, hein? O mundo fica mais ou menos seguro diante desse tipo de anúncio do presidente Donald Trump? Com certeza, estamos aqui num período onde, pelo menos eu, com uma certa idade já, nasci no período da Guerra Fria, onde tínhamos o temor constante de uma hecatombe nuclear. Estamos voltando a esses tempos. Esperamos que a razoabilidade das lideranças seja iguais
aos líderes daquele tempo e que impediram que isto chegasse a acontecer de fato. A grande questão é que, sim, estamos num risco, e num risco de escalada nuclear. Potências subalternas, como, por exemplo, o Brasil, que detém a tecnologia para a produção de seus sistemas nucleares, não é o caso do Brasil, mas apenas para citar como exemplo, poderia se aventurar no desenvolvimento de armas nucleares por receio de sofrer, de certa forma, uma pressão ou até mesmo um ataque de armas, caso eles pudessem acontecer. Então, isso traz uma preocupação muito grande. Ele, com certeza, vai acelerar outros programas nucleares de outras nações. Leia-se aí algumas delas que já estiveram no time das nações nucleares, que abdicaram dos seus sistemas, e traz uma preocupação muito grande contra esse desequilíbrio. Até então, havia um certo respeito mútuo, e as regras elas vão sendo feitas à medida em que as linhas vermelhas estão sendo traçadas, e isto é o mais preocupante. Isso pode trazer, sim, uma corrida militar um pouco mais aquecida e que pode trazer consequências não muito positivas. Mas acreditamos sempre que, tal como foi no passado, as lideranças elas podem voltar à mesa e, a qualquer momento, restabelecer aqueles acordos e tratados que garantiram a nossa sobrevivência até agora. Bom, conversamos com o professor, analista em tecnologia militar e editor do canal Plano Brasil, Edilson Moura Pinto. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Volte sempre. Muito obrigado, estamos à disposição.